Então, mais uma vez, boa noite. E começando, eu estou seguindo o livro, que é o livro que determina lá a nossa matéria, né, na ementa. E eu já falei que algumas coisas eu quero falar um pouco mais avançado, assim, porque a gente falou sobre micro-organismos, a gente falou sobre lesões, a gente começa a colocar em prática. Aula que vem eu devo falar sobre HIV especificamente, e que inclusive é uma das ilustrações aí das infecções virais, esse primeiro slide. Importantíssimo, porque ela veio mudar a concepção do atendimento odontológico. Quando o HIV apareceu, né, síndrome da imunodeficiência, a gente começou a prestar um pouco mais atenção na biossegurança. E aí, assim, houve uma revolução. Agora a gente está com uma revolução mais, como se diz, mais contundente, mais aguda, e principalmente nós profissionais de saúde, odontologia, somos os que temos mais sofridos com a questão da biossegurança, e alguns artigos da Organização Mundial de Saúde colocando a odontologia como uma profissão de maior risco de contágio, no caso, no exemplo, para o Covid-19. Quando a gente fala isso, a gente vê que é importante também saber que esse aparato todo de biossegurança, além de ser a biossegurança para o paciente, para o profissional também, mas aumenta-se a biossegurança, aumenta-se os custos para essa biossegurança, diminui-se a margem de lucro para o profissional que está atendendo. Quer dizer, são coisas novas que vêm aí mudando um pouco a face da odontologia. Enfim, seguindo ao que a gente está falando sobre a questão da nossa ementa, e que ela pede para falar sobre as infecções virais, e aí essa figura é a figura do livro, que está aqui no slide, recortada do livro. Ela cita o herpes vírus, varicelas ósseas, as hepatites e os papilomas vírus. E o HIV, que eu estou falando que é uma aula em específico que a gente vai falar. Volto a falar que veio com uma mudança muito profunda quando surgiu o HIV, aproximadamente, eu posso estar enganado, 20, 15 anos atrás, talvez 20. Vamos seguindo, então. Herpes simples vírus, com a sigla VHS, né? Vírus da herpes simples. E a gente já pôde observar, por isso a importância de estudar os micro-organismos antes. A gente vê aí a estrutura de um vírus, de um micro-organismo, que a gente já, e no caso aqui a gente vai estar falando especificamente de vírus, e com aquelas estruturas que a gente falou, dos capsídeos, do que tem de genoma, e enfim, RNA, DNA. A gente vai falar mais especificamente hoje da doença em si e os seus tratamentos, porque a gente começa a observar que nós, profissionais da saúde, cirurgiões dentistas, temos essa capacidade agora, e muito mais ainda, de poder estar fazendo diagnósticos, e diagnósticos com certa visão assim de um paciente que está ali na sua cadeira e de repente apresenta um quadro, seja ele sintomático, assintomático, mas que você pode observar num exame clínico, e nós vamos falar hoje sobre esse exame clínico, a anamnese, e dar para ele, além de um diagnóstico, um alívio para esse seu problema de saúde atual que ele vive, da história da doença que ele está passando, e principalmente poder, estou falando, diagnosticar e medicar. O herpes vírus humanos, eu estou falando, aí eu vou quase que sempre falar o herpes, né? E tem gente que fala a herpes, e a gente tem que falar que são uma das manifestações muito importantes notadas na cavidade bucal e extremamente dolorosa para o paciente.
incomoda. O paciente que está ali, eu estou falando muitas vezes, ele passa despercebido, ele não está sabendo que ele está com herpes e, mais do que isso, altamente contagiosa. Então, nesse caso, a gente tem que estar muito atento para observar essas manifestações bucais e volto a falar, além de fazer um diagnóstico, dar um alívio, dar um tratamento para esse paciente. Olha o tanto que a gente já vai avançando. A gente começou discutindo sobre as características, as primeiras aulas nossas, até presenciais, sobre as características de cada micro-organismo. Agora a gente já está começando a ver as suas manifestações. E isso é muito importante, como eu falei na aula passada, para a gente ter essa noção mesmo, assim, profissional, do que a gente pode estar sujeito ali no consultório e o que a gente pode estar preparado para fazer esse atendimento. Praticamente toda a população mundial tem ou já teve contato com o vírus do herpes. Em idades precoces, eu falo que, na literatura, fala que mais de 99% da população já teve um contato muito grande, já teve a infecção nessa primeira infecção, onde a doença pode evoluir ou não, dependendo das características de cada paciente, de cada individualidade da pessoa que está sendo contaminada. O que se observa hoje, com a Covid-19, não tem como não falar da Covid, mas eu falo assim, capacidade de imunização, capacidade da resistência imunológica. E aí, quando se fala em resistência imunológica, está altamente ligado também à capacidade do organismo de evoluir para essa imunidade ao herpes vírus humano. Enfim, menos de 1% dos infectados ocorre a gingivostomatite. Essa gingivostomatite, ela aparece muito em quadros de crianças, vocês vão observar, mas em adultos também, que inclui aparecimento de vesículas disseminadas pela mucosa oral e perioral, que após curto período se rompem, dando origem a ulcerações. Olha como que a gente está falando agora de termos que a gente já aprendeu lá nas aulas passadas, das lesões fundamentais, porque não adiantava eu agora estar falando de um assunto, herpes vírus humano, onde eu falo, inclui o aparecimento de vesículas, que depois se rompem, dando origem a ulcerações secundárias. Aí, bom, recordar é viver, vesículas, bolhas, ulcerações. Então, eu estou falando, todos esses termos já foram revistos, já foram, inclusive, motivo de prova de vocês, nós vamos comentar depois dessa prova. Vesículas, que menores que 5 milímetros, maiores são bolhas, e a gente vai ver que o herpes vírus humano, o herpes, ele confunde muito, porque ele aparece com um quadro de várias vesículas, que depois pode formar uma bolha, quando ele passa num processo já mais avançado da manifestação. Mas, enfim, a gente já começa a usar aquele conhecimento das lesões fundamentais. Por isso que se fala lesões fundamentais. A gente tem essas características da mancha, da pápula, da vesícula, da bolha. São fundamentais, elas podem fugir um pouco do aspecto, mas são as principais lesões, manifestações que aparecem na cavidade bucal. E é muito importante saber, por isso que o nosso curso ele começou com essas informações. Eu estou falando hoje, vocês já estão craques em saber, em conceituar e principalmente em diagnosticar os tipos de lesões. Em referência ao herpes vírus, a gente pode ver que elas se manifestam, olha, com ulcerações secundárias que em um período de 10 a 14 dias se reparam sem deixar cicatrizes. Normalmente, o herpes ele se manifesta e ele se apresenta por um período de incubação por 7 dias. E volto a falar, nesses 7 dias ele está ali sem manifestação. É interessante a gente falar que ele se aloja, o vírus se aloja na cadeia ganglionar,
e a gente vai estudar isso, que eu já falei também, é um dos assuntos interessantíssimos, e que em situações de imunossupressão se origina, se exacerba, é quando o vírus ele fala assim, bom, agora é hora de eu atuar. E aí eu estou falando nesse período de 10 a 14 dias, são aparecimentos de ulcerações secundárias, que são doloridos, eu estou falando a presença, às vezes, de um alimento mais cítrico, ou na própria alimentação, ou o incômodo de estar com aquela ulceração, que eu já falei que, às vezes, atinge o epitélio conjuntivo. Então, estou falando, mas o interessante é que normalmente se reparam sem deixar cicatrizes. Eu vejo pacientes, às vezes, com manifestações que vão, às vezes, assim, que elas duram. Eu estou vendo que parece que está retomando aí o slide. Vamos ver se vai ter algum problema se qualquer coisa a gente retoma aqui. Enfim, alguns pacientes que a gente pode observar que ficam ali com com herpes, eu estou falando em manifestações muito mais frequentes que outros. Tem paciente que uma vez por ano se manifesta com herpes. Tem paciente que tem manifestações herpéticas 5 vezes no ano, de 2 em 2 meses. Quer dizer, é muito individualizado, mas sempre lembrando que está muito correlato a manifestações que podem ser observadas com algum tipo de imunossupressão. O paciente está, às vezes, com o sistema imunológico de baixa resistência. Sintomatologia geral é que ocorre na maioria das viroses humanas, febre, mal-estar, inapetência, é uma palavra que você perguntar para o paciente, você está inapetente, é claro que ele não vai saber responder, mas com falta de apetite, essa falta de apetite pode aparecer muito em função da manifestação da própria lesão, porque incomoda no ato de alimentação, fadigas, dores no corpo. Em casos excepcionais de crianças desnutridas ou com imunodeficiências graves, podem ocorrer a infecção disseminada pelo organismo com quadros gravíssimos, inclusive do sistema nervoso central. Olha só, meningites por vírus herpes simples. Por isso que eu estou falando, é um quadro que às vezes pode se agravar e evoluir para uma inclusão do sistema nervoso central, dando origem a meningites. A queda momentânea da imunidade. Isso eu estou falando, eu estou batendo muito na questão da imunidade, porque, volto a falar, vírus, os micro-organismos, principalmente os vírus, que não têm muito a medicação para vírus, ela é assim, o vírus é muito mutante, a gente tem que sempre pensar na nossa imunidade, mas na imunidade pessoal, a imunidade particular de cada paciente, de cada ser humano. E aí eu estou falando algumas questões que podem provocar a queda da imunidade. Entendo, a luz solar em excesso, hoje está muito em voga, muito mais do que antes, mas sempre é bom lembrar que a vitamina D, que há pouco tempo assim está sendo muito falado, muito discutido, com a exposição ao sol, pelo menos por 20 minutos, para ativação dessa vitamina D, como um importante aliado no sistema imunológico. Uma queda da imunidade, a gente pode observar o estresse emocional, problemas hormonais em mulheres, dentre outros. Alimentação, aí eu venho, se for listar assim, falo que é muito individual, mas a imunidade é com ela que a gente vai, como se diz, combater qualquer tipo de infecção por micro-organismos. A gente tem vacinas, claro que eu vou mostrar depois numa aula futura aí como que funciona a vacina, que é interessantíssimo assim, como que foi desenvolvida, quem que pensou numa vacina. Mas é importante a gente saber que o nosso sistema imunológico, que é o principal fator de prevenção contra esses micro-organismos, principalmente agora nesse período de não vamos pensar
aqui que só porque eu estou bem alimentado, que eu não tenho estresse, que eu também não possa ter uma queda da imunidade ou sou imune a qualquer tipo de contaminação. Mas é um fator muito importante. O vírus é ativado e retorna ao local da primeira infecção ou periferia e inicia o ciclo da estomatite herpética, recorrente ou recidivante. Quer dizer isso, é porque naquele local onde foi infectado, eu citaria aqui, por exemplo, uma colher, um talher que você usou para uma alimentação. Estou falando num caso comum, rotineiro, do cotidiano, em que num restaurante que você está fazendo ali a sua alimentação e que não foi bem higienizado e que foi usado por um portador de um herpes, eu estou falando, se você tiver ali, às vezes, alguma feridinha, alguma lesão que possa ter a penetração desse vírus, ele normalmente ele volta a se manifestar naquela mesma região. É muito importante isso, gente. Eu falo que gente profissional de saúde, quando se pede, por exemplo, copo descartável ou mantém a nossa eu lembro de uma professora minha primária, assim, que ela já falava da importância de usar, de fazer, de talheres, de copos, quando vai, assim, ela falava isso, assim, com muita importância, e eu, às vezes, nem dava. Hoje a gente vê como que é bom isso, assim, essa, essa precaução. O vírus herpes humano, os lugares mais comuns, locais mais comuns, incluem a porção média anterior dos lábios. Vocês vão ver ilustrações dessa porção média anterior dos lábios, inclusive mucosa nasal e em outras áreas próximas. O quadro clássico volta a falar, olha, a gente reportando as lesões, é o de vesículas. Essas vesículas se rompem. Nessa vesícula, ela às vezes ela está ali infartada do herpes vírus, do micro-organismo. Se rompem 1 ou 2 dias depois, deixando ulcerações secundárias que logo se coalescem, olha os termos técnicos, formando uma úlcera única que em prazo de 10 a 14 dias evolui para uma reparação sem sequelas cicatriciais. Ainda bem que essas sequelas cicatriciais não acontecem, porque, volto a dizer, como eu estava me referindo, de manifestações herpéticas, às vezes em pacientes 5 vezes ao ano, de 2 em 2 meses. E, meu Deus, se tivesse ali uma cicatrização por essa manifestação, a gente veria que os pacientes teriam muitas marcas, assim, em regiões de lábio, em regiões da face. Aqui é importante a gente lembrar que existem 2 tipos de variedades do vírus, do herpes simples. Alguém pode falar, se quiser, alguma pergunta, estou vendo aí. Mas o vírus herpes 1, extragenital, e o herpes genital. Importante saber, eu estou me referindo a herpes genital, olha, não somos ginecologistas, não vamos fazer exame, mas é importante saber que existe essa variação. Nós normalmente lidamos com o vírus herpes 1 e aqui eu estou falando o vírus extragenital, eu estou falando com as suas diversas variedades, mas principalmente pelas manifestações bucais que elas acometem. Existem 2 variedades de vírus, os vírus tipo 1 e 2 do vírus DNA, e variam entre si sua estrutura. O que importa muito, e aqui eu usei uma palavra que eu não sei se vocês já estão começando a se familiarizar com ela, anamnese. Vocês já tiveram alguma aula de anamnese? Alguém pode me responder se já tiveram algum ponto? Sim, tá. A gente vai ver que essa questão da anamnese, ela é importantíssima, porque eu estou falando aí alguns conceitos, né? Grego, anamnese, que significa ato de trazer algo à memória, que não se mistura com amnésia, sim, mas vamos pensar que a anamnese ela é importantíssima para a gente estar sempre avaliando o quadro clínico daquele paciente. Então, saber se ele, por acaso,
se naquela história, se ele já teve essa manifestação anteriormente, se é a primeira vez que se manifestam essas vesículas. O paciente, normalmente, ele tende a nos informar, mas não nos informa, assim, com um quadro de memória, de lembrar, não sei se eu já tive, mas na questão do herpes, gente, é muito interessante que o paciente sempre lembra, porque é doloroso, é um quadro que eu estou falando que demanda um tratamento ali, pelo menos naqueles dias, assim, de pouco mais de cuidado. Então, ele vai estar sempre lembrando da manifestação herpética. E, quanto tempo você tem, quantas vezes você já teve a manifestação. Enfim, o paciente ele tá sempre atento. Vamos ver se eu consigo passar. A internet aqui está meio assim, está rodando aí, vamos ver se... Ô, gente, aproveitando que nós temos já um número maior aqui, expressivo de alunos, só lembrando que eu mandei, então, por e-mail para os líderes de turma, e agora a tela deu uma sumida mesmo assim, vamos ver se a gente volta para a apresentação, mas, enfim, eu mandei a avaliação oficial para vocês por e-mail e muitos já têm respondido para mim. Eu estou gravando aquilo, eu faço um arquivo onde eu estou anotando e estou recebendo essas respostas. E eu espero que até, no máximo, segunda-feira, eu estou falando porque a gente já tem que lançar essas notas. Eu vou tentar voltar aqui no slide, gente, porque ele está rodando aqui e não sei se eu fico esperando, mas eu vou tentar aqui uma ação de... Só um minutinho. Vamos procurar de novo aqui o... herpes. Abrir. Às vezes é melhor do que ficar esperando aqui. Vocês têm recebido lá a prova? Vocês viram no e-mail? Sim. Tá. Gente, é tão diferente assim. Eu estou falando, a gente não sabe, às vezes, se a gente está sendo ouvido. Hoje eu estava assistindo uma palestra do conselho e o professor com a mesma... Toda hora caía a internet, enfim. Mas é assim. Até acho que o mundo está conversando por internet, está tudo... Seguindo a anamnese, então, eu volto a falar que é importante porque a gente vê o quadro clínico, junto com o histórico de todos os sintomas narrados pelo paciente. E volto a falar, é uma lembrança que ele vai ter dessa manifestação. Você já participou, olha, se por acaso você já teve essa situação de quadros herpéticos, é quadro que em criança, quem vai lembrar muito isso são os pais irresponsáveis, mas quando a gente vê a queixa inicial, a história da doença, principalmente da família, eu estou falando, se houve também manifestação em alguns familiares, são exames que podem nos diagnosticar e diferenciar sobre a questão do herpes. Então, a anamnese é um importante instrumento de avaliação profissional, paciente. A anamnese é a parte essencial dos exames clínicos. A gente tem que... Deixa eu aceitar aqui a Teomar, peraí. Teomar. Enfim, o que importa é a gente saber que a gente agora está capacitado para esse exame clínico e essa avaliação. Muito importante, porque, eu volto a falar, é o poder do profissional cirurgião dentista de estar apto para essas avaliações e, principalmente, tratá-las. Vi uma vez que eu fiz uma pergunta, eu achei interessantíssima, essa pergunta foi feita, o que é anamnese? E o nosso colega respondeu que era não lembrar, a anamnese era aquilo que ele não conseguia lembrar sobre aquilo que estava sendo perguntado. A resposta, eu até falei assim, muito bem, eu considerei como nota 10, assim, não lembrar daquilo que estava sendo perguntado. Diferente do que eu queria da resposta, mas eu achei bem, assim,
intuitivo e inspirado. Não seria essa a questão, o quadro conceitual de anamnese, mas sempre lembrar, gente, que o que está escrito no seu prontuário, o que foi observado ali naquele exame, ele é muito importante. O paciente volta daqui 5 anos e você fala, puxa vida, fui eu que fiz uma avaliação sua e, de repente, você está tendo novas manifestações herpéticas e hoje os tratamentos estão um pouco aí acessíveis. Eu falo que não a cura do herpes, mas pelo menos alívios. E alívios grandes, assim, quando a gente faz uso do aciclovir, do vanciclovir, que eu estou falando, o vanciclovir é um medicamento mais atual, mas que alivia, assim, drasticamente aquela manifestação e todos o quadro sintomatológico ali da dor, alivia um pouco a própria manifestação. Importante observar também que eu estou falando que é bom que se tem, é muito difícil ali aquele lugar da manifestação herpética ser higienizada, mas é bom que se tenha, mas principalmente que a gente tenha alguns medicamentos que a gente possa fazer, seja de uso tópico, seja de uso sistêmico. E aí a gente fala sobre o tratamento sistêmico para maiores de 12 anos, que aí não se precisa nem ficar falando mais o que é isso, é como se você pudesse prescrever essa receita, por exemplo, do fanciclovir, 250 miligramas, via oral, 3 vezes ao dia, por 5 dias. Alivia muito o paciente que tem a manifestação herpética e reduz essa manifestação, como eu disse, muitas vezes periódica e constante em alguns pacientes. Quando eu coloco essa imagem, coloco vesícula ou bolha, dá a impressão de que isso aqui é só essa manifestação do herpes aqui, no caso, porque ela se manifesta muito com vesículas. Mas a gente pode ver, olha, ela às vezes é tão aglomerada que ela forma uma bolha. Então, são muito conceituais esses termos, mas é importante saber que pode ser, inclusive, são chamados de vesículas bolhosas, a gente vê essa mistura, e vesícula bolhosa é interessante porque fala, puxa vida, é uma mistura, é como se fosse essa forma de manifestação assim bem conjunta. Veja aí, já um pouco mais de vesículas, um pouco mais separadas, assim, mais determinadas e que a gente pode fazer uma observação mais detalhada. Então, enfim, cirurgião dentista fazendo esse diagnóstico importantíssimo, assim, é muito legal a gente saber que o cirurgião dentista é um profissional que pode atuar. Mais uma vez, volta aí a internet, ver se eu faço um print aqui de tela de novo. Mas, deixa eu só fazer um print aqui, gente. Ver se vai, não. Veja aqui que às vezes já está numa parte de ulceração, ela já está um pouco mais evoluída, e eu estou falando dói muito. O paciente reclama de dor, ele reclama aí eu estou falando de um incômodo. Isso, o vírus, às vezes, o herpes, a manifestação dela, ela é um pouco mais acentuada, ela é um pouco mais disseminada. Olha só, quando ela já está numa parte que a gente fala crostosa, que ela já está naquela fase de 10, 14 dias. Aí, muitas vezes, a gente pode observar que, apesar de parecer que está cicatrizando, ela ainda está em forma de contágio, tá? Ali, muito provavelmente, a gente tem micro-organismos ali que, em qualquer ação, ou um beijo, ou uma alimentação, eu estou falando no seu próprio consultório, uma caneta de alta rotação, não for bem esterilizada, autoclavada, no caso, se você encosta ali naquele paciente e usa em outro paciente ou algum instrumental, você está disseminando o herpes. Interessante, porque a gente vai entrar agora na varicela, vírus varicela zoster ou a catapora.
Muita gente já deve ter passado a sua infância a falar assim, puxa vida, você já teve catapora, é bom ter. Você já teve cachumba, é bom ter. Você já teve sarampo, é bom ter. Por que é bom ter? Fala-se muito isso, porque tende-se a uma imunização. A gente vê que quando a gente tem, principalmente em idades mais inferiores, a gente está vendo agora o corona, não, passou dos 60 anos, você tem que ter cuidados, você tem que estar, inclusive, em quarentena, porque o sistema imunológico já está um pouco mais debilitado, não quer dizer, depende muito, já falei, da especificidade de cada paciente, de cada ser humano, mas o envelhecimento, ele, menor número de células, menor número de células teciduais, de células, eu estou falando plaquetárias, aí vai tudo, imunológicas. É um declive, né? A idade traz essas questões. Então, muito importante, às vezes, você se imunizar, mas não quer dizer que você tenha que pegar uma catapora, uma varicela. Mas eu falo que ela, normalmente, eu estou falando que é muito contagiosa, mas geralmente benigna. Olha só que interessante, que é o contrário do que a gente está vendo aí do coronavírus, né? Que a gente ainda não sabe muito da letalidade, de 0 a 8%, de 0,8%, de 10%, a gente vê alguns estudos, não sei, a gente está tudo muito ainda indefinido. O agente causador da varicela é um vírus RNA, olha só, muito mutante o vírus. Às vezes DNA, às vezes RNA, ácido ribonucleico, né? Mas, enfim, o que eu gostaria muito de alertar é que nós, cirurgiões dentistas, através da nossa profissão, a gente tem um risco de contágio muito grande, gente, através das partículas de aerossóis que são lançadas no seu consultório, e muitas vezes por contaminação via indireta. Vocês vão aprender muito isso durante a faculdade, mas hoje está muito em voga esse risco de contágio dos cirurgiões dentistas, e a gente pode imaginar, eu já falei isso, que existem partículas, por exemplo, se for fazer uma comparação, um grão de areia, aquele tamanhozinho do grão de areia, se a gente pensar que uma gotícula de aerosol, uma pequena gotícula de aerosol, ela é 50 vezes menor do que aquele grão de areia. E eu falo isso muito em aula. Leva, às vezes, 48 horas para decantar. Às vezes não decanta, às vezes viaja por 30 metros. É importante ter um consultório com áreas de escape, de ventilação, o uso, que a gente fala muito do ar-condicionado, com um filtro muito rigorosamente, eu estou falando, sendo monitorado, mas o que tem sido muito observado, eu estou falando, o risco de contágio mesmo dos cirurgiões dentistas. E hoje o custo que isso tem que ser repassado para o paciente, porque a gente começa a entrar numa era nova depois do Covid-19. Enfim, voltando para o vírus varicela zoster catapora. Raramente a catapora é transmitida via contato com as lesões cutâneas. Eu estou falando contato da catapora, de alta infecciosidade, eu estou falando, ela produz a varicela, que é uma das doenças dos grupos das lesões vesículo-bolhosas, mas eu estou falando muito por aerosóis. E a gente está vendo também o corona, quando a gente começa a pensar em hábitos que a gente tem que começar a eliminar. E isso é, assim, importantíssimo. Eu falo isso para o cotidiano de vocês e passem para os familiares, de não estar coçando o olho, de não estar levando a mão ao nariz, à boca, ao cabelo. Às vezes você está com o cabelo solto. Não, mas minha mão tá lavada, mas o cabelo encostou numa superfície onde um micro-organismo que depois de, volta a falar, 48 horas, ele se depositou numa superfície e sem querer você encostou ali, eu estou falando, fez esse contágio, indiretamente.
Veja só as crianças, você já deve ter na família alguém que já teve, é muito chatinho, assim, principalmente na parte infantil, porque você observa que a criança ela fica irritada, febril, eu estou falando, são os quadros da varicela que se apresentam, mas às vezes a presença de uma forma muito, eu falo assim, muito drástica para a criancinha. Confere imunização perene, quer dizer, você provavelmente, eu falo provavelmente, gente, porque existe uma variação tão grande de micro-organismos. Hoje a gente está vendo do corona 1, 2, 3, meu Deus do céu. Mas do vírus varicela zoster, você está imunizado. O diagnóstico é feito com base clínica a partir da sintomatologia das lesões cutâneas. Lesões cutâneas, a gente volta à importância do estudo das lesões fundamentais. Então, a gente está ali muito atento ao que a gente já viu, que a gente já estudou, começa a aliar o conhecimento de o que aprendemos de micro-organismos e o que estamos já aprendendo sobre lesões, e agora juntando o somatório, a gente está fazendo somatório para mostrar, agora eu estou começando a ter um diagnóstico do conhecimento de micro-organismos com lesões. Após a catapora, o vírus pode permanecer em estado latente num gânglio nervoso. Alguém já ouviu falar, eu não sei se vocês já estão estudando a cadeia ganglionar? Alguém pode me falar? Vocês já chegaram a estudar, eu estou falando, eu não sei se hoje a grade curricular de patologias, mas eu estou falando, quando a gente fala assim, alguém já ouviu falar em íngua? Estou com uma íngua. Já. Sim. A íngua nada mais é do que uma manifestação se eu falar assim um termo muito técnico, de um infartamento, quer dizer, de um aumento de volume daquela região ganglionar, que muitas vezes a gente pode observar que se forma como se fosse um nódulo, nós já vimos o que é um nódulo, mas diferente do nódulo, é como se o sistema imunológico, que é feito dessa cadeia ganglionar, e na região de cabeça e pescoço, que o dentista deve estar muito atento, eu vou falar isso para vocês vão ver que interessante. A gente vai fazer exames, inclusive de palpação, para saber se existe esse infartamento, se existe alguma ínguazinha que o paciente pode falar, eu estou notando que tem um carocinho aqui na região, por exemplo, sublingual, eu tenho um carocinho na região cervical, esse carocinho já tem um tempo que ele se apresenta, já tem, olha, e aí eu estou falando, essa avaliação é muito importante. E podemos, inclusive, diferenciar essa manifestação ganglionar, inclusive, de nódulos cancerígenos. Voltando a falar sobre a varicela catapora, o herpes vírus zoster, conhecido também como cobreiro. Aí eu faço uma pergunta, vocês também já ouviram falar do cobreiro? No interior, muita gente fala, pegou um cobreiro. Porque, olha só que interessante, por que cobreiro? É como se parece que ele pega essa cadeia ganglionar, que eu estou falando, essa imagem mostra muito assim, é como se aquele ramo nervoso e o vírus ele vai seguindo, como se fosse assim no mapa, ele vai seguindo esse curso. Parece que houve, entre aspas, foi uma cobra, foi um bicho que passou aí que te produziu isso. E a gente vê muito no interior benzedeiras, que eu não estou tirando o mérito não da fé e tudo, passando ali algumas plantas, algumas coisas, e falar assim, não, agora você está... E aí some-se essa manifestação da varicela zoster, eu estou falando igual do herpes. E, ó, tá vendo? A benzedeira foi ótima, mas depois pode voltar. A manifestação, igual eu falei, pode ser um pouco mais frequente ou não, mas é importante notar que extremamente doloroso.
uma manifestação que se apresenta de uma forma muito dolorosa. Aí a gente vê aqui, essa imagem é importante porque a gente vê os sintomas que podem incluir formigamento, dor, queimação, e eu estou falando em uma pele muito sensibilizada, porque ela segue ali, olha, próximo a um nervo que está passando muito perto ali, olha. O dano nervoso pode causar neuralgia dos pós-herpes. E bolhas que se assemelham às da catapora que se desenvolvem e enchem-se de pus. Essa palavra pus, eu estou falando, a gente vai começar depois a usar termos mais técnicos. O paciente vai falar de pus, mas a gente vai começar a falar algumas coisas mais técnicas, como a gente já está falando agora. A manifestação da varicela também pode ser espaçada, como a gente está vendo aqui nessa figura. Da mesma forma dolorosa, às vezes banhos para quem está com a manifestação ali, até mesmo, eu estou falando algumas pomadas para aliviar um pouco mais uma manifestação do zoster, né? Muitas vezes eu estou falando essa manifestação, ela é mais frequente, eu estou falando, e aparece em regiões que acometem a cavidade bucal. Por isso a importância de um bom diagnóstico. Se um paciente chega assim para a gente, olha, peraí, isso aí não é do dentista, isso é do médico. Mas eu estou falando hoje, a gente está vendo que nós temos esse conhecimento, nós podemos começar a avaliar as manifestações, então, bucais, principalmente as bucais, a gente tem que estar muito atento. Veja aí, quando aparece para no consultório odontológico, fala, não, isso aí não é para mim, isso é para o médico. Não, vamos começar a observar e a gente, com a capacidade hoje de conhecimento, de poder falar, não, somos capazes, sim, de fazer um diagnóstico. E falo, gente, isso é muito juntado a uma história da doença. Eu volto a falar da anamnese, a saber se isso já houve alguma manifestação anterior, se você já foi acometido algumas vezes, na família se apresenta. Isso tudo, eu estou falando, são juntados ao nosso prontuário para que a gente tenha um diagnóstico mais preciso. E caso não consiga mesmo precisar, a gente pode sim pedir alguns exames, que são exames de sangue, exames de imunofluorescência, Western blot, que são termos que a gente ainda não está muito familiarizados, mas a gente vai passar a familiarizar, testes ELISA, para a gente saber que tipo de acometimento dessa manifestação, seja virótica ou não, para que a gente possa lançar a mão de um diagnóstico mais preciso. Veja bem aí uma manifestação do zoster catapora, né? Que a gente pensa muito na catapora no corpo, mas ela pode se manifestar na região bucal. E aqui, gente, eu paro um pouquinho para falar assim, gente, agora nós estamos diante de uma doença que eu falo que para o cirurgião dentista é importantíssimo estar atento, que é a hepatite. Porque a gente tem visto assim acometimentos de hepatite que é causada por vírus, né? Eu estou falando de forma que o contágio muito grande, assim, com uma mortalidade muito grande, levando muito a evolução do quadro da hepatite a CAs, né, de fígado, e a gente vai ver por que o fígado, mas importante aí sim a gente saber que existe uma vacinação em massa contra a hepatite. Eu gostaria de pedir a vocês que antes, não sei se vocês já são vacinados, mas antes de começarem clínicas odontológicas, mesmo em faculdade, por mais que você tenha EPIs que sejam hoje bastante evoluídos, com filtro, né? As máscaras que estão aí hoje, assim, de todas as formas que a gente está vendo, inclusive agora, aqueles protetores faciais com acetato, que, volto a falar, nós vamos ter uma mudança muito significativa no atendimento odontológico, mas
fazer uma imunização, que é feita de 3 etapas, são 3 vacinas, e que são oferecidas, às vezes, gratuitamente em postos de saúde, mas não percam a oportunidade de vacinar. Eu costumo falar que hepatite, gente, ela vai de A a Z. É hepatite A, B, C, D, G, J. Eu estou falando assim de um termo geral, são hepatites de longa, cada quadro clínico assim, mas as mais importantes que a gente tem observado são as hepatites B e as hepatites C. A hepatite C tem estudos avançados sobre tentativa também de imunização, a B sim, já com vacinas, mas com manifestações da hepatite C depois de 20 anos. Jogadores de futebol que há 30 anos tomavam injeções, por exemplo, se usava muito isso no joelho para poder jogar um futebol, essas agulhas contaminadas, e houve uma manifestação depois dessas hepatites, 30, 40 anos depois de ter sido contaminado. Só reportando bem rapidinho, bem breve assim, o vírus da hepatite entra na circulação sanguínea. A gente vai ter uma aula sobre linfócitos interessantíssimo, que é a forma que eu falei com vocês de tentativa de imunização. Os linfócitos B, eles entram na defesa do corpo, reconhecem o antígeno, tentam, eu estou falando, produzir essa guerra aí de falar, vamos vencer esse antígeno. Enfim, o vírus chega ao fígado, infectando as células, multiplicando-se no órgão e forçando o sistema imunológico a produzir anticorpos, e quando o organismo tenta se defender, ataca o próprio organismo. Então, eu estou falando, e se aloja nas células do fígado. Alguns dos sintomas da hepatite, é bom observar que eu estou falando: urina escura, fezes claras, dor de cabeça, mal-estar. Normalmente, quando se tem algum acometimento de alguma doença, sim, sempre se tem dor de cabeça e mal-estar. Mas alguns especificamente da hepatite, que nós vamos ver, a icterícia, e aí você vai ver que o médico ele recomenda algumas, principalmente alimentação com a baixa caloria de gorduras, né? Vocês vão ver por quê. Mas dor no abdômen direito, porque, claro, é onde se apresenta o órgão, o fígado, né? Pele e olhos amarelados, e aí eu estou falando, é a manifestação da icterícia, perda do apetite, emagrecimento. E eu estou falando, essas manifestações podem vir tardias. Tardias como? Quando se manifestam, a gente já vê um comprometimento hepático, às vezes sem, como se diz, sem retorno. A icterícia aí a gente pode observar que significa amarelo ou amarelado, excessivo de pigmentos provenientes da bile. A bile, substância produzida pelo fígado para quebrar moléculas, eu estou falando de gorduras, né, na digestão dos alimentos, e a gente pode observar realmente esse quadro assim, gente, ele não é exagerado, não. É um quadro de icterícia, e eu estou falando a gente aí como cirurgião dentista, mas eu tenho que olhar os olhos, já não são da minha parte, professor, aí a gente Não, mas se o paciente apresenta esse quadro, eu estou falando, a gente é um importante aliado numa equipe até multidisciplinar para falar para o paciente, olha, quem sabe você está com a manifestação da hepatite. E volto a falar, gente, um número de óbitos muito grande da hepatite, a gente vê a tuberculose, a gente vê os CAs, a média de câncer bucal prevista para, eu estou falando do ano passado, já foi uma média de 1.500 casos de câncer bucal no estado de Minas Gerais. Isso que eu estou falando que a gente sabe, porque foram registrados, né, foram notificados. Alguns passam batidos, a pessoa nem sabe, não tem. É o que a gente está vendo hoje do Covid-19, a gente não sabe da notificação, porque o Brasil ele ainda passa por um processo de ter exames mais específicos. Vamos ver se a gente
consegue fazer esses exames mais imediatos, mas enfim, na década de 70 e 80, Portugal era o país da Europa Ocidental com o maior número de casos de hepatite A, com prevalência altíssima nas crianças. Graças à campanha de vacinação e ao tratamento de água atualmente, o número de casos é moderado. Os países que falam português, a prevalência é de aproximadamente, olha só, de 15 a 150 casos por cada 100 mil, muito maior do que o Covid-19. A gente tem visto, por exemplo, a própria tuberculose. Eu não quero fazer comparativos aqui, mas a tuberculose no Brasil tem um índice de mortalidade de óbitos altíssimos, que passam às vezes batidos aí e a gente não tem muita percepção. Aí os principais sintomas da hepatite, eu falo isso, gente, porque é importante saber isso. É importante o dentista, inclusive para ele profissional, se ele está sendo acometido, e a importância de se prevenir. Porque eu estou falando, é uma doença muito séria, eu costumo falar que é hepatite. E o HIV, ele tem que ter um cuidado especial no nosso consultório, porque eu estou falando, são doenças, assim, de uma letalidade muito grande, assim, sabe? E aí eu já falei de alguns sintomas, volto a falar sobre a questão dos olhos amarelados, né, e pele, que a icterícia produz, mas, enfim, estar atento a essas manifestações. A hepatite B, que é uma doença altamente incapacitante, olha, 350 milhões de indivíduos portadores crônicos do vírus da hepatite B no mundo, 350 milhões. Destes, 50% correm o risco de morte por cirrose e hepatocarcinoma. Vocês já pensaram? 350 milhões, se a gente dividir ao meio aí, vão 175 milhões de indivíduos portadores com risco de morte por cirrose ou hepatocarcinoma. Repito, vacinação. Procurem a unidade de saúde. Agora, nesse momento, não, né? Não vamos sair procurando, até porque vocês estão em quarentena e tudo, mas a partir do momento que tiverem oportunidade, fazer as etapas de vacinação. Os adultos, a maioria desenvolve infecção aguda, de 5 a 10%, que cronificam. Eu vou mostrar uma imagem aqui da cronificação do fígado, que é um órgão altamente regenerativo. Se a gente pensar que o fígado, gente, eu vou falar de uma forma assim, bem mesmo, não técnica, como se eu pudesse partir um pedaço do fígado, se eu cortasse um pedaço do fígado, ele se regenera, assim, de uma forma muito efetiva. Mas vocês verem que a hepatite é tão danosa que ela causa essa questão da morte e de óbitos, que eu estou falando de uma taxa de 50%. A transmissão de agentes infecciosos entre os pacientes e a equipe dentro de um ambiente clínico denominado infecção cruzada, vocês vão ver isso muito em aula. É o uso correto para evitar o uso correto de medidas de biossegurança para o atendimento de todos os pacientes, não apenas os portadores de doenças infecciosas. Hoje, volto a falar, os critérios de atendimento estão sendo muito rigorosos. A partir do momento do Covid-19, eu estou falando, muita coisa está sendo mudada dentro da odontologia. Eu fico vendo, assim, nas ruas, mas não é culpa desses, mas transeuntes usando as máscaras, assim, quando não usa no pescoço, né, daquele jeito que é o pior possível, que a gente vê, que aí ele tá contaminando mesmo. Ele pôs no pescoço, ele põe a mão no pescoço, leva depois no nariz, depois do nariz ele tira do nariz, tira... Bom, e máscaras que são, assim, quase que de papel, é um filtro que não... Mas eu falo até que melhor assim do que não usá-las, porque no momento em que se faz um ato de um espirro, você lança aerosol, e o aerosol ele pode ir assim, igual eu falei, qualquer superfície, inclusive para a superfície ocular, para a superfície, e te contaminar. Alguns sintomas da hepatite, volto a falar, que são as náuseas, vômitos, a urina que muda de cor, e principalmente a icterícia.
Aqui eu coloquei essa questão da transmissão do vírus da hepatite por saliva, por sêmen, olha só, fluido vaginal, leite materno. O HIV também se transmite por leite materno. Os profissionais de saúde correm de 2 a 10 vezes maior risco de contaminação. Aí a gente pensa, odontologia, profissão de risco. Vamos estar atentos. Volto a falar, então, além de todo o aparato de EPI, vamos fazer uma vacinação, vamos fazer essa imunização que está aberta aí para a gente, e a gente não pode deixar de lançar a mão disso. O vírus da hepatite, a hepatite C é uma das formas mais graves, pois boa porcentagem evolui para câncer do fígado, e eu já tinha falado de uma manifestação tardia em algumas hepatites, volto a falar, às vezes levaram anos, e aí não se manifestou, não tem nenhum sintoma, aí quando vem, já vem de uma forma muito severa. Como saber se o paciente é portador? Eu falo isso para todo paciente. Então, as consultas, quando se tem uma percepção de que aquele paciente pode ser um portador de hepatite, eu estou falando marcadas no fim do dia. Hoje esse protocolo está sendo muito usado para os pacientes com o receio do Covid, né? Usar máscaras duplas, reduzir o número de instrumentos que causam aerosóis. A gente está num dilema danado, porque eu estou falando, o alta rotação, ele espalha aquele aerosol ali no ambiente que você está trabalhando, que a gente fica exposto, assim, quase que diariamente, assim. Volta hoje nessa palestra do Conselho, a gente sempre fica vendo, vai ser um marco, assim, de evolução da medicina, da odontologia para até equipamentos que possam minimizar o efeito de aerossóis, ou, volto a falar assim, não sei, o uso hoje está se pensando muito na luz ultravioleta como esterilização, quer dizer, a medicina vai evoluir demais, já está evoluindo a partir do mundo inteiro, no campo da pesquisa, correndo atrás de pesquisas mesmo contra vírus. Aí uma imagem muito ilustrativa de um fígado normal, o vírus com hepatite C, que começa a se alojar, né? Ele começa a formar fibroses em regiões assim do fígado que passam a não ter mais a sua função. Eu não sei se eu tenho uma imagem aqui, eu acho que tenho, eu coloquei, de um fígado, assim, visto já num estado de evolução da hepatite. Problema de saúde grave, que danos do fígado a longo prazo destroem as células saudáveis do órgão, gerando um tecido cicatricial no lugar delas. É como se ele tivesse endurecido mesmo, ele começa a ficar mais rígido. Crescimento dessas cicatrizes de células hepáticas saudáveis, bloqueiam o fluxo sanguíneo até o órgão. Eu costumo falar que é difícil de mensurar qual órgão, a gente fala do coração, mas, gente, o fígado é um negócio assim, eu falo que a parte renal, quando a gente vê um paciente assim comprometido, né, e com insuficiência renal, um cuidado excessivo. E alguns órgãos, eu estou falando como o fígado, é importantíssimo assim a sua função ali. Quando a gente pensa, o coração trabalha o dia inteiro. Meu Deus, o fígado, como se diz, é um grande também aliado ali da nossa saúde, assim. Enfim, a evolução do quadro de hepatite, ele vai interrompendo a capacidade da função hepática e com fibrose. Aí a gente mostra essa imagem de um fígado saudável e um fígado já com cirrose. Ele assim é muito característico, porque ele começa a formar, estou falando, uma fibrose assim hepática sem retorno, não tem mais capacidade regenerativa, né? Importante falar do vírus da hepatite.
volto a falar, manifestações bucais podem aparecer, não são comuns. A gente pode ver a icterícia, mas eu faço questão de mostrar para vocês, e essas imagens assim são fortes, porque eu quero, volto a falar, a importância da vacinação contra a hepatite B. O profissional tem que ter essa preocupação. E aí, é um quadro assim, bem falando sobre a hepatite B e C no mundo. Olha só, gente, como que a gente fica pensando no Covid, não estou, pelo amor de Deus, é uma doença que veio aí, assim, com toda a sua... A gente fala de três, eu principalmente fico questionando três situações da letalidade do coronavírus, do novo coronavírus, da imunização e realmente, assim, da possibilidade, que a gente não sabe, que eu falo esses três, do que a Organização Mundial de Saúde ainda tem para... os dados, assim, se realmente são efetivos, a gente está num momento ainda obscuro. Mas olha só o tanto de pessoa contaminada pelo vírus B e C da hepatite, e vendo num quadro mais abaixo, assim, de que o tratamento do vírus B e C pode acontecer cura do B. Você vê o xizinho, e a vacina existe para o vírus B e do vírus C ainda em desenvolvimento essa vacina. Mas importante saber que é uma doença muito perigosa. Não vou repetir, vacinação contra a hepatite B é fundamental, é de extrema importância. O HPV, gente, que também é importante falar, porque isso está no programa, na nossa ementa do nosso curso, que eu estou falando, eu não estou colocando aqui nada além do que pede a ementa, mas eu estou falando que pede para se falar do HPV também. Herpes vírus, né? O herpes vírus, o papiloma vírus, em que eu estou falando, são, olha só, 100 subtipos de HPV, sendo que os mais conhecidos é o 16, 18, 31, 45, mas esses estão relacionados ao câncer de colo de útero. E é importante saber que o HPV é responsável por 99% dos casos de câncer de colo de útero. Meu Deus do céu! Há bem pouco tempo, eu falo na medicina, a gente não tinha esses conhecimentos. E olha só, o terceiro mais frequente entre as mulheres no Brasil, o quarto que mais mata, e um dos poucos que pode ser prevenido com vacina. Importantíssimo, vacina contra o HPV. E as vacinações hoje têm acontecido com o HPV em idade que a gente costuma falar, de 13 anos, quando há iniciação sexual, né, da mulher, e muita gente desconsidera isso. Então, estou falando, alertar para o familiar, para o seu paciente, sobre a vacinação. Quando fala que é o quarto que mais mata, a gente vai lembrar que está ali muito concorrendo com o CA de boca, que está entre quarto e quinto também, que mais mata no mundo, são os cânceres de boca. O vírus HPV está presente em mais da metade da população brasileira sexualmente ativa, mais da metade. Altamente contagioso, muitas vezes assintomático, sem cura, transmitido principalmente durante a relação sexual sem proteção, causando tumores cervicais, câncer de ânus, vulva, vagina e pênis. Enfim, volto a falar, hoje não devemos pensar que a gente tem que fazer essa preocupação com esses tipos de vírus, porque mais da metade da população sexualmente ativa apresenta o HPV. Na cavidade oral, veja bem, o HPV pode se manifestar dessa forma, como lesões múltiplas de pápulas, como se fosse formato de dedos de luva, olha só, ou de couve-flor. É interessantíssimo, não quer dizer que se houve essa manifestação, você está com HPV, mas volta a falar, a gente que já vem estudando micro-organismos, lesões, agora a gente somos dois e pode tentar chegar a um diagnóstico de um quadro de HPV pela observação característica dessa lesão na cavidade bucal.
Apresenta-se às vezes no palato, apresenta-se às vezes na mucosa jugal, não tem uma área específica de apresentação do HPV, mas a forma de manifestação normalmente são forma de pápulas. Mais uma ilustração aí, ó. E aí seria necessário que a gente fizesse um exame anatomopatológico ou histopatológico para observar se realmente é uma manifestação do HPV. Veja bem, gente, eu estou falando nessa primeira imagem aí do slide, é tão pequenininha ali que o paciente, às vezes, ele nem observa. Ele não está... Mas você, num exame clínico, você profissional, cirurgião dentista, não, a gente pode pensar assim, eu estou vendo ali uma recessão gengival, uma raiz exposta do molar, mas deixa passar. Estou falando uma lesão de uma manifestação que está ali, ó, se mostrando para você e você deixa de ver. Volto a falar, isso acontece muito em alguns CAs bucais, em que a gente precisa estar muito atento. O HPV, com a sua manifestação, veja bem, ele se apresenta em algumas células e, olha só, 10 a 30 anos mais tarde, 0,8% das pessoas infectadas desenvolvem células cancerosas. E aí se apresenta o foco do câncer. E volto a falar que o HPV tipo 16, 18, 31, 45 são os que mais estão correlacionados ao HPV com o câncer de útero. Vacinação, países como a Austrália conseguiram reduzir a prevalência do HPV na população, cerca de 1% para erradicar. O Ministério da Saúde mostrou que 54,5% dos indivíduos entre 16 e 25 anos do país têm HPV no Brasil. Aqui a gente está quase chegando ao final, estou pondo uma imagem aqui de um micro-organismo. E aí eu queria fazer só mais um alerta aqui, ó, que eu estava vendo uma revista científica, lendo a revista, achei isso interessantíssimo, assim, falando de micro-organismos, que organismos que foram congelados há 15 mil anos, que com o aquecimento global a gente vê derretimento das geleiras, e que podem estar hoje, que são desconhecidos e que podem estar hoje, assim, como se diz, se apresentando para a humanidade, não estou querendo ser fatídico e tudo, mas para colocar em risco a humanidade aí, ó. São vírus congelados, meu Deus do céu. Então, o que a gente espera é que a ciência realmente evolua e está evoluindo. Eu já falei que depois da Segunda Guerra Mundial, o que apareceu de descobertas científicas, inclusive os antibióticos, né? O que evoluiu a medicina foi muito grande. E a gente vai ver isso hoje para essa fase pós-Covid aí, que eu tenho certeza que a gente vai passar. A gente vai passar de uma forma diferente. E, repito, os profissionais da odontologia vão ter que se adequar. A gente não pode mais conceber hoje, assim, inclusive na clínica Pitágoras, existe um protocolo de que os pacientes vão começar a fazer testagem com termômetro de testa, né, para saber se podem ser ali naquele dia, passar por um tratamento, para saber a temperatura. Estou falando máscaras com filtro, aí as especificações, a PFF2, né, enfim, a gente vai ter que se adequar, inclusive na clínica Pitágoras, porque a pandemia, ela pode ter um pico, mas ela vai estar aí. E volto a falar, a gente vai ter que estar muito atento. A gente está terminando a aula, e o último slide eu sempre gosto de colocar uma imagem assim, para que a gente tenha uma boa noite mesmo, assim, a gente durma um pouco mais tranquilo. Mas eu queria só dar esse informe, gente, principalmente a vocês que estão aqui presentes. Eu falo que no momento são 17, estão cobrando da gente presenças, assim, de printar telas, de fazer essa presença, está sendo lançado no quadro, mas o que eu falo mais importante é que vocês
tenham a presença não por obrigatoriedade, mas para querer um conhecimento. Eu dou aula sexta-feira, eu fico vendo às vezes até 9 horas da noite, numa sexta-feira, em que está todo mundo de quarentena, falando, eu quero mais é tomar uma cerveja, eu quero mais, estou aqui em casa, é fazer uma pipoca e assistir um telecine. Mas vamos pensar que a gente está aqui num momento de aprendizagem. Volto a falar, eu não sou professor online, tenho tentado fazer um esforço muito grande, mas eu agradeço muito a presença de vocês mais uma vez, e lembrando, a prova está à disposição no e-mail, ok? Está todo mundo já sabendo, já estou recebendo, já estou lá arquivando as provas. Só peço uma coisa, quando mandarem enviar a prova, e muitos estão fazendo certinho, envie o nome e o período que estão fazendo, porque é uma junção de salas, o segundo e o terceiro período, para que eu possa fazer essa separação, tá? Já lanço essas notas até quarta, quinta-feira que vem, já estão lançadas. A prova oficial 1. Alguma pergunta, alguma observação? Hoje eu estou falando, o tempo de aula foi de 1h30, mas a gente vai avançar mais aí no que tem da ementa do curso para a gente poder, e eu sempre disponibilizo o link lá no AVA, né? Eu acho que é o módulo 10. Olha, para você ver, a gente já está, se não me engano, no módulo 10. Olha o tanto que a gente já avançou. Claro que volto a falar com algumas reposições de aula, vamos torcer para isso passar rapidinho para a gente estar presencial. Obrigado, boa noite. Alguém pode dar uma boa noite aí? Bruna, Kelly, Esther. Esther, sua questão já mandei para o Bernardo, não sei se já teve uma resposta, mas a gente não vai comentar aqui, né? Mas espero que já esteja se resolvendo já mandei a... Não está resolvido, está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito? Eu vou, vou reportar para ele, tá? Mais uma vez, é a terceira vez. Mas, enfim, obrigado, Sirlene, Bruna, né? Todos que estão aí, a Jade. Eu, às vezes, fico com saudade, eu fico curtindo lá no Facebook. Vou voltar aqui para a tela. Ou no Instagram. Eu mando lá um coraçãozinho lá de saudade mesmo de vocês. Tomara que a gente retorne brevemente, né? Kelly, Morgana, Rafael Telmar, Thalia também, de vez em quando eu vejo lá umas postagens. Túlio, obrigado, viu, pela presença. E mais uma vez agradeço aos líderes aí que sempre se movimentam aí, né, para fazer a aula acontecer. Tá bom? Um beijo para vocês, obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Tá. Boa noite. Boa noite, Ricardo.